Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that will be very nice. Someone to understand each little. Dizem que devemos ter um café da manhã de rei, um almoço de príncipe e um jantar de mendigo. Quem vai nos dizer se isso é verdade e muitas outras coisas é a nutricionista Elaine Vaz. Olá, Elaine. Elaine, primeiro, em sentido amplo, é isso mesmo? Nós devemos comer bastante pela manhã, mais ou menos na hora do almoço e pouquinho à noite, ou isso é bobagem? Não, a quantidade de ingesta de alimentos que nós vamos ingerir durante o dia vai depender do momento que nós estivermos gastando. No momento que você está gastando mais, tem que ingerir mais. Quando você gastar menos, teria que ingerir menos. Então, por exemplo, para quem faz exercício, tem uma carga horária de trabalho maior, o certo seria estar comendo nesses horários. Então, por exemplo, se de manhã é o horário que você tem um gasto de energia maior, em função de exercício, escola, trabalho, então você poderia estar comendo mais. Mas lembrando que você tem que distribuir a quantidade de alimentos. Para muitas pessoas, se comem muito de manhã, não vai levar benefícios também. Elaine, e o que é uma boa alimentação em sentido amplo? É alimentação variada. Essa história dos pratos coloridos funciona mesmo? Funciona, porque os nutrientes dos alimentos, a gente consegue avaliar o valor nutricional do alimento pela coloração do alimento. A cor do alimento, a gente consegue avaliar, por exemplo, a vitamina A, os carotenoides estão nos alimentos amarelos. O ácido fólico, o ferro estão nos alimentos verdes escuros. Então essa combinação, licopeno nos alimentos vermelhos, por exemplo, tomate. Então, essa cor dos vegetais, principalmente dos vegetais, eles dão a dica para a gente dos nutrientes que a gente está ingerindo. Do ponto de vista nutricional, arroz e feijão, o arroz com feijão, como nós comemos, é mesmo uma coisa sensacional? É. O arroz e feijão é uma combinação bastante interessante na proporção de 2 para 1. Ou seja, o ideal é que a gente comece 2 porções de arroz para 1 porção de feijão. Porque aí você complementa a proteína. Porque a proteína de origem vegetal, ela é incompleta. Quando você associa um alimento de origem, por exemplo, um cereal, com uma leguminosa, no caso, o cereal o arroz, a leguminosa o feijão, você consegue formar uma cadeia de proteína onde todos os aminoácidos de alto valor biológico compõem essa cadeia. Então, pode substituir uma proporção boa, arroz e feijão, pode substituir até uma carne. Então, 2 porções de arroz para uma de feijão. Eu sou de uma época que a gente tinha café da manhã, almoço e jantar. Hoje parece que advogam muito mais refeições no espaço menor. Qual é o espaço entre as refeições? Olha, a gente tem que trabalhar individualizado, né? De acordo com o tempo que a pessoa passa acordada, o tempo que ela passa dormindo, tudo isso, o tempo que ela gasta de energia. O ideal é que você faça uma média, não precisa ser 6 refeições. De 4 a 5 refeições, se você distribuir bem durante o dia, já é suficiente. Uma média de 5 refeições seria interessante. Você evitar longos períodos entre uma alimentação e outra. No máximo um período de 3 horas seria indicado. Qual a importância da mastigação? Bom, mastigar o alimento é o primeiro processo da digestão dos alimentos. Então os dentes, eles têm essa função de mastigar. Quanto mais você mastiga o alimento, mais você quebra esse alimento em partículas menores e vai facilitar a digestão e a absorção dos nutrientes que esse alimento contém. Então, por exemplo, quando você mastiga, você vai colocando então a saliva também, liberando a saliva para essa mastigação, que faz com que esse alimento facilite já a quebra, por exemplo, dos carboidratos, que é por exemplo, o arroz, o amido do arroz, já começa a ter uma quebra, a digestão do açúcar. E também ajuda na saciedade. Quanto mais a gente mastiga, mais rápido você vai atingir a saciedade. Essa história da saciedade, eu também ouço dizer que eu tenho que parar de comer antes de estar satisfeito. É isso? Por isso que mastigar bem os alimentos é vantagem. Quanto mais você mastiga, mais tempo você demora para comer uma mesma porção de alimento
do que se você comer muito rápido. Vamos falar do matemático Oswaldo de Souza. Quantas vezes eu devo mastigar antes de engolir? Mas um plano pra gente, não para nutricionista. Do alimento que você vai comer. Por exemplo, quando os alimentos são duros... Carne, por exemplo, estou comendo churrasco. Aí você tem que mastigar pelo menos umas 20 vezes para você poder Mas não é digerir. muito? Depende. É porque, assim, você tem que fracionar esse alimento. Então, por exemplo, se a carne, por exemplo, se você vai comer, você falou na carne, se você vai comer uma carne moída, a carne já está fracionada, então você tem que mastigar menos. Bater tudo no liquidificador, então. Então, aí você não precisa nem mastigar, né? Você só vai beber. Elaine, eu preciso de algo completo em uma refeição ou o ideal é que uma refeição complete a outra ao longo do dia? Então, nós temos necessidades diárias. Então, no período do dia inteiro que você vai fazer suas refeições, você tem que repor determinados nutrientes. Esses nutrientes, alguns interferem na absorção de outros. Então, o ideal é que você distribua os alimentos por refeição de uma forma que um não interfira na absorção do outro. Então, por exemplo, o exemplo disso bem prático é leite e carne. O leite é um alimento rico em cálcio, a carne é um alimento rico em ferro. Se você combinar os dois na mesma refeição, o cálcio inibe a absorção do ferro. Então é interessante que você distribua a alimentação durante o dia. Leite e carne, não. Não devem ser, por exemplo, quando a gente consumidos juntos. Juntos. Por quê? Porque se você está assim, a gente come a carne nutricionalmente porque ela é um alimento rico em ferro e proteína. O leite porque ele é um alimento proteína e cálcio. Então, o que acontece? O cálcio inibe a absorção do ferro. Então, você deveria consumir ele em horários diferentes. Porque são dois alimentos importantes, que têm nutrientes importantes, mas que um interfere na absorção do outro. O que mais não pode ser consumido junto? Você tem um exemplo? Por exemplo, os vegetais verdes escuros também com o leite. Não. Que também a absorção de um vai interferir no outro. Por exemplo, o excesso, quando você precisa absorver, por exemplo... alguns nutrientes, por exemplo, o excesso da gordura, ela leva a uma dificuldade na absorção dos nutrientes também, porque ela demora muito mais a esvaziar o estômago quando você ingere grande quantidade de gordura. Então isso aí seria um exemplo para uma pessoa que tem uma saciedade muito rápida, os magros. Mas combinando, o que é que eu devo então comer junto? O que potencializa? O que um potencializa o outro? Então, a vitamina C, que a gente encontra nas frutas, no melão, na goiaba, no limão, na cerola, são alimentos que tem no tomate, pimentão, são alimentos ricos em vitamina C. A vitamina C, ela potencializa a absorção, por exemplo, do cálcio e do ferro. Então, ela é um alimento que, por exemplo, quando a gente... Um exemplo, o médico, você vai numa gestante, vai no médico, o médico passa ácido fólico para gestante. Então, ela teria que estar usando isso com a vitamina C. Vitamina C da fruta, com suco de fruta, que vai ajudar na absorção. Se ela comer esse suplemento de ferro com leite, inibe a absorção. Mas você disse, eu quero uma coisa boa, que arroz com feijão é ótimo. 2 porções de arroz para 1 porção de feijão. Existe um outro alimento que casado fique muito bom para a saúde? Tem, você pode combinar, por exemplo, a parte, por exemplo, das carnes. A carne, por exemplo, ela complementa em ferro a alimentação. Então, por exemplo, se você usar na refeição, por exemplo, um suco de uma limonada, quando você precisa absorver mais o ferro. Então, se você usar uma limonada ou um suco de acerola antes do almoço, você vai auxiliar na absorção dos alimentos do almoço, dos nutrientes do almoço. Vamos falar mais sobre líquidos já já. Questão de opinião, volta já.